diretor ele tem uns passos inovadores, mas também ele trabalha com uma agenda antiga da cidade, principalmente com relação às demandas sociais. Então você tem uma parte do plano diretor que inova até certo ponto, porque lida com os problemas da mobilidade. A crise da mobilidade urbana está instalada na cidade, então a parte mais inovadora do plano está estruturada no sistema de transporte coletivo, os corredores de ônibus, trem, metrô, né? Então é para lá que a gente quer direcionar um uso de ocupação do solo mais intenso. Agora tem a agenda antiga dos loteamentos irregulares, das favelas que estão na periferia, que tem déficit de urbanidade, de serviços, equipamentos e tudo mais. Então o plano trabalha com esses dois lados da cidade. Você falou em direitos e deveres que estão contemplados aí no novo plano diretor. Você poderia pontuar o que mais deu o que falar nesse sentido? Há várias coisas, porque quando você define regras, né, que define ali os modos de cumprimento da função social da propriedade urbana, que é essa grande missão de um plano diretor aqui no Brasil hoje, que é a responsabilidade definida pela própria Constituição Federal. Então, o plano diretor ele é o instrumento que define como é que uma propriedade imobiliária urbana vai cumprir a sua função social. E isso significa o modo como o proprietário de imóvel vai exercer o seu direito de propriedade. Ele exerce esse direito obedecendo deveres e obrigações. E essas obrigações estão previstas no plano diretor. Uma é que não pode deixar um prédio, um terreno com mais de 500 metros quadrados de área vazio, principalmente em área bem infraestruturada, central da cidade, onde você tem muito emprego e você tem muito investimento público em volta. Esse imóvel ele não pode ficar ocioso, subaproveitado, porque isso é um desperdício, né? Então, tem os instrumentos de cumprimento da função social da propriedade, que obriga o aproveitamento desse imóvel. Se o proprietário não aproveitar adequadamente esse imóvel, ele está sujeito a uma série de penalidades. A desapropriação, por exemplo. Começa com o IPTU progressivo no tempo. O IPTU do imóvel vai aumentando ano a ano. Passou 5 anos e o proprietário não deu nenhum aproveitamento, aí você tem uma desapropriação. Só que a desapropriação ela não é paga com indenização, ela é paga com títulos da dívida pública, né? São precatórios. Mas tem aí um prazo de pelo menos 7 anos. A partir da notificação da prefeitura, ele vai ter que fazer um projeto, aprovar um projeto, executar, depois tem o período do IPTU progressivo no tempo, aí você tem 7 anos para o proprietário tomar alguma providência. E depois desses 7 anos, se ele não fizer nada, aí é que tem a desapropriação. Mesmo se ele vender esse terreno, quer dizer, ele pode vender, quer dizer, o prazo são 7 anos. Continua contando. Independente de quantos donos. O novo proprietário, ele continua sujeito aos mesmos prazos, às mesmas obrigações, né? Porque isso vai estar averbado em cartório, na matrícula do imóvel. Então, quem comprar já vai estar sabendo que aquele imóvel está enquadrado nessas obrigações. Isso vai ter um reflexo no preço do imóvel, certamente, né? De modo a reduzir esse preço e facilitar os investimentos na cidade. O setor empresarial é muito favorável a isso, porque eles têm tido dificuldade em comprar terreno para fazer empreendimento. Eles foram muito favoráveis na regulamentação desse instrumento já há 5 anos atrás. Uma coisa que contém ali nesse plano diretor são as macro-áreas, né? Qual é o significado dessas macro-áreas? Como é que ela impacta a nossa vida? As macro-áreas são chaves, elas são o elemento básico de qualquer plano diretor, porque elas expressam no território a visão futura de cidade que se quer alcançar. Então, a definição dessas macro-áreas ela vai orientar tudo, porque é uma interpretação da cidade. Essa macro-área ela reflete uma leitura dos vários pedaços da cidade. A partir dessa leitura, com as suas características de uso, de ocupação, se definiu os objetivos. Então você tem a macroárea de redução da vulnerabilidade urbana, que é na periferia, onde você tem muita favela, muito loteamento irregular, onde você tem muitas famílias vivendo em situações de risco. Então o objetivo nessa macroárea é resolver esse problema. Você tem a macroárea de estruturação metropolitana, que abrange a várzea do Tietê, do Tamanduateí, do Pinheiros, a Jacupêssego, a Avenida Cupecê, que é o futuro dessa cidade. É uma área da cidade de São Paulo
que formam um arco, não é à toa que o arco Tietê e o arco do futuro estão exatamente nessas áreas. Porque é uma área que você tem grandes terrenos vazios, fábricas desativadas, você tem infraestrutura de transporte coletivo, você tem previsão de grandes investimentos públicos para essa área e você tem muita terra potencial de ser aproveitada. Mas para isso tem que ter bons projetos urbanos, porque se a gente não tiver bons projetos urbanos, essa potencialidade vai vir por água abaixo. Isso tudo é novidade para São Paulo, né? Porque assim, não existia nenhuma outra ferramenta que garantisse esse tipo de solução que você está trazendo, é isso? Pois é, Nenhum agora, tipo de ferramenta. É novo, mas ao mesmo tempo é velho. Para você ter uma ideia, essas regras, a limitação nas vagas de garagem, esse tipo de implantação de prédio alinhado à calçada, o comércio no térreo, a habitação em cima, isso era possível em São Paulo antes da década de 70. A legislação permitia. Então você vê no centro, na Avenida São Luís, na Avenida 9 de Julho, na Rua Fradique Coutinho, a própria Paulista, teve esse tipo de implantação. Só que da década de 70 para cá isso ficou simplesmente proibido. E na legislação instituída no começo da década de 70, ao invés de definir um número máximo de vagas de garagem, exigia um número mínimo. Então, só por essa regrinha, você vê que era uma cidade que estava se produzindo e pensando e priorizando o carro, né? E não as pessoas. Então, você vê que a visão de cidade, né, que estava sendo praticada da década de 70 para cá, era uma visão anti-cidade. Para padrão de verticalização dos empreendimentos era para fragilizar o espaço público, para desertificar o espaço público e priorizando o automóvel, que é a cápsula, né, das pessoas circularem na cidade. Um pouco dessa história toda que você está me contando, está vindo à minha mente as palavras do Tomás Assunção, da Urban Systems, que ele sempre defendeu essa questão das centralidades, das pequenas centralidades, motivando, digamos, estimulando que as pessoas se desloquem, né? A cidade mental delas ali é uma cidade relativamente pequena, né? Então você tem um comércio, você tem um trabalho, você tem escola, tudo que você precisa, hospital, tudo dentro de uma área mais... Essa linha vai um pouco nisso, quer dizer, quando você... Com todas essas questões que você está colocando aí, também parece que estão estimulando essa convivência maior da cidade e também você ter mais ferramentas, digamos, próximo da sua moradia. Exatamente, você captou bem o espírito da lei, né, que os juristas falam. E essa é a visão de cidade que a gente está querendo e que é uma linha que hoje está sendo trabalhada no urbanismo internacional, né? A gente já vê isso sendo muito praticado em projetos, intervenções e instrumentos jurídicos de cidades norte-americanas e europeias. A gente já teve isso aqui em São Paulo, a gente teve isso em Curitiba, né? Essa ideia do adensamento ao longo de um corredor de ônibus está presente e materializada desde a década de 60 e 70 no eixo norte-sul de Curitiba ao longo do Ligeirinho. Isso, em São Paulo, a gente teve um plano urbanístico básico de 68 que já previa isso, né? O adensamento ao longo dos eixos de transporte coletivo. Então, você vê que é uma inovação hoje, mas era um valor de urbanidade que já estava presente no pensamento. Foi uma retomada de um valor já existente, né? Que se perdeu numa determinada época em detrimento da explosão dos automóveis, né? Exatamente. Existe uma forma de conectar os demais planos diretores? Quer dizer, existe alguma coisa no plano diretor atual que diz respeito a esse assunto? Tem esse dispositivo que obriga que os investimentos eles têm que observar e seguir o que está pensado no plano diretor. Investimento em corredor de ônibus, instalação de parque, os novos céus, né? Isso tem um dispositivo que obriga. Se a gente começar a ver que está tendo muita distorção, qualquer um pode usar essa lei e acionar o Ministério Público, né? Porque isso aqui é uma lei que define responsabilidades para os governantes dessa cidade. Assim como tem responsabilidades que o proprietário e o investidor tem que seguir, tem responsabilidades. O grande fiscalizador da aplicação do plano diretor é a Prefeitura de São Paulo? A prefeitura, mas também, principalmente a sociedade. A sociedade tem que conhecer essa nova lei que chegou agora, ela está quentinha. E tem um elemento aqui no sistema de planejamento e gestão que é
a obrigação da prefeitura começar a fazer um programa permanente de formação e disseminação, que é um pouco o que vocês estão fazendo aqui na UTV, que é disseminar os conteúdos dessa lei. A sociedade tem que conhecer, porque essa lei, ela é, depois da lei orgânica do município, a segunda maior lei do município.